Quando eu era freira e aquelas coisas horríveis aconteceram comigo, coisas que nenhuma mulher deveria passar na vida, eu desisti da fé e comecei a ter raiva. Mais raiva ainda da mãe que dizia nos proteger. Meu nome é Iracema, sou de Vila Velha, no Espírito Santo, e hoje tô com 52 anos nas costas. Mas a história que vou contar começa quando eu tinha só 17 anos. Naquela época eu era só uma menina boba, cheio de sonho no peito, querendo agradar a Deus, querendo viver para Ele, achando que ia encontrar paz e amor dentro dos muros da igreja. Não sabia eu o tipo de escuridão que ia me esperar lá dentro. Cresci numa família simples, dessas que mal tem o que comer, mas que não perde missa de domingo. Minha mãe era muito devota, rezava o terço todo dia, tinha imagem da Nossa Senhora Aparecida na sala, cheia de flor em volta, velhinha acesa, tudo bonitinho. Eu aprendi desde pequena a ajoelhar e rezar, sem nem entender direito o que estava falando. Mas o que me fez querer virar freira mesmo foi o vazio que eu sentia em casa. Meu pai era um homem duro, calado, vivia mais no bar do que com a gente. Nunca me bateu, mas o silêncio dele era uma pancada todo dia. Eu me senti invisível. Aí, quando comecei a frequentar os encontros na paróquia, senti que ali era o único lugar onde alguém me chamava pelo nome, olhava nos meus olhos e dizia que eu tinha valor. Me agarrei naquilo com força. Quando eu disse para minha mãe que queria entrar para o convento, ela chorou de alegria. Disse que era orgulho para a família ter uma filha servindo a Deus. Eu fui com o coração leve, achando que ia viver uma vida de oração, de música, de bondade. Mas logo nos primeiros meses eu comecei a ver que o mundo lá dentro não era como me contaram. Tinha muita coisa bonita, sim. As irmãs mais velhas eram firmes, mais doces. Algumas me tratavam como filha. Mas também tinha outras coisas. Coisas que eu não sei nem explicar direito. Tinha olhares que me deixavam desconfortável. Tinha toques que eu fingia não perceber. Tinha ordens que eu obedecia mesmo com o estômago embrulhado. E eu achava que o erro era meu, que eu não estava sendo humilde o bastante, que era minha culpa se certas coisas me machucavam. Lembro de uma vez, ainda noviça, que fui chamada para corrigir minha conduta com o superior. Saí daquela sala com a alma arranhada. Não foi uma coisa só, foram várias. Aos poucos fui perdendo a fé nas pessoas. Depois perdi a fé na estrutura da igreja. E por fim, comecei a duvidar de Deus. Mas eu segui ali dentro por mais de 10 anos, porque achava que se eu saísse, estava traindo minha vocação. E também porque eu não sabia mais viver fora. O convento virou minha prisão, mas também meu esconderijo. Eu fui murchando por dentro. Deixei de cantar, deixei de sorrir. Minha oração virou um grito mudo. Até que um dia, depois de mais um episódio que me deixou sem chão, eu pedi para sair. Disseram que eu estava passando por uma crise espiritual. Me mandaram rezar mais, fazer jejum. Mas eu não queria mais jejuar, eu queria justiça. Eu não queria mais rezar, eu queria gritar. Saí do convento sem festa, sem despedida. Só com uma sacola nas costas e o coração em pedaços. Voltei para a casa da minha mãe, que já estava doente. E foi ali que começou meu verdadeiro inferno. Eu não conseguia mais entrar numa igreja, sentia raiva só de ver uma batina. Qualquer coisa que me lembrasse daquele tempo me dava enjoo. Comecei a beber para calar a mente. E toda vez que via uma imagem da Nossa Senhora, aquela mesma que eu beijava com tanto amor quando eu era menina, eu sentia um gosto amargo na boca. Uma mistura de ódio, de nojo, de culpa, de vergonha. Como se ela tivesse deixado tudo aquilo acontecer comigo. Como se ela tivesse ficado olhando. Passei anos assim, amargurada, revoltada. Fui me fechando para as pessoas. Não acreditava mais em nada, nem no bem, nem no mal. Só vivia no automático. Até que um dia, num acesso de raiva, cansada de guardar tanto rancor dentro do peito, eu fiz o que ninguém esperava. Era uma terça-feira, daquelas bem comuns. Céu meio nublado, calor abafado e o silêncio da casa da minha mãe me sufocando como sempre. Eu já estava morando ali fazia uns 3 anos desde que saí do convento. Ela tinha enfraquecido muito depois que eu voltei. Era como se ela tivesse esperado eu chegar para poder desabar. E eu cuidava dela. Dava banho, fazia comida, limpava as coisas. Mas tudo no automático. Meu corpo fazia, mas meu espírito estava morto. Nesse dia, ela tinha passado muito mal de manhã. Vomitou, desmaiou, ficou gelada. Corri com ela para o hospital.
Fiquei a manhã toda sentada naquelas cadeiras de plástico, olhando o tempo passar sem saber se ela ia sair dali viva. No fim das contas, era só fraqueza. Estresse e idade, disse o médico. Me mandaram para casa com um soro e umas recomendações. Cheguei em casa exausta. Sabe quando o corpo treme de cansaço e de raiva ao mesmo tempo? Foi nesse estado que entrei pela porta da frente. Larguei a bolsa no chão e fui direto para a cozinha. E foi aí que meus olhos caíram de novo na estante da sala. Lá, em cima da toalhinha de crochê, estava a mesma imagem da Nossa Senhora Aparecida que minha mãe tinha desde antes de eu nascer. Pequena, com um manto azul bordado de dourado, as mãozinhas juntas, o rostinho sereno. Aquilo me deu um nojo que subiu feito bile. Era como se a imagem me olhasse, como se me julgasse, como se dissesse com aquele rosto calmo: fui eu que te chamei e tu me abandonou. Senti o sangue ferver, o coração disparou, minha garganta fechou. Uma vontade doida de gritar, de quebrar tudo, de machucar alguém ou alguma coisa. Eu já vinha há dias sentindo isso crescer dentro de mim. Um peso, uma pressão, como se tivesse uma panela de pressão dentro da minha alma. E nesse dia, ela explodiu. Andei até a estante sem pensar. Peguei a imagem com as 2 mãos e apertei com tanta força que senti minhas veias pulsarem. E comecei a gritar. Sozinha, no meio da sala, como uma louca. Por quê? Por que você deixou acontecer? Por que ficou calada? Por que não me salvou? Eu falava cuspindo raiva, como se a imagem tivesse culpa de tudo. Como se ela fosse a responsável por tudo que eu tinha vivido. Os olhares nojentos, as ordens que eu obedecia, mesmo querendo sumir. Os sorrisos fingidos, as noites de choro abafado no travesseiro do convento. Você não é mãe coisa nenhuma. Você é só uma pedra, uma escultura idiota, uma mentira. E foi aí que joguei a imagem no chão com toda a força. Ela caiu de lado, rolou e se quebrou. Um pedaço do manto rachou. Mas eu não parei. Comecei a chutar. 1, 2, 3 vezes, até ver os pedaços voarem. Minha mão tremia. Tava fora de mim. Fui até a cozinha, peguei álcool, joguei nos cacos, acendi um fósforo e botei fogo. Fogo mesmo, na sala da casa da minha mãe. Fiquei ali parado, olhando a fumaça subir, sentindo o cheiro forte da resina derretendo, e chorei. Chorei como uma criança. Um choro seco, feio, soluçado. O tipo de choro que a gente segura por décadas. Minha mãe entrou na sala sem força, apoiada na parede. Ela viu aquilo, os cacos no chão, o fogo apagando sozinho e meus olhos vermelhos. Ela não disse nada, só olhou. Um olhar que misturava decepção, tristeza, mas também uma coisa que parecia pena. Voltei para o meu quarto trêmula, sentei na cama e fiquei ali até o outro dia. Sem dormir, sem comer, a cabeça girava. As lembranças vinham todas de uma vez. O rosto do superior que me dizia que era vontade de Deus eu ficar calada. As noites no vento, em que eu abraçava o travesseiro tentando entender o que eu tinha feito de errado para merecer aquilo. As confissões que ninguém acreditava. A sensação de estar sendo punida por ser mulher. Naquela noite, eu pensei em acabar com tudo. Se nem a mãe de Deus me quer, quem vai me querer? Eu me olhei no espelho e nem me reconhecia mais. Tinha um monstro dentro de mim. Um monstro que eu mesma alimentei com mágoa, raiva e dor por anos. E ele agora estava solto. Mas eu não sabia ainda que mesmo depois de quebrada, mesmo em cinzas, Nossa Senhora ainda ia me buscar, ainda ia entrar no meu inferno particular para me tirar de lá. Se essa história tocou o teu coração, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com quem está precisando de um milagre. Depois daquele dia, depois de ter chutado, queimado e humilhado aquela imagem da Nossa Senhora, alguma coisa em mim desabou de vez. Não foi um arrependimento imediato, não. Foi como se eu tivesse cortado o último fio que me prendia ao mundo. Sabe aquele estalo que vem na cabeça e faz a gente pensar, agora não tem mais volta? Foi isso que senti. Minha mãe passou 2 dias sem me dirigir palavra. Não por raiva, acho que era mais por dor. E eu não fazia questão de falar também. Fiquei enfiada no quarto, janela fechada, luz apagada, só com a cara enfiada no travesseiro, sem comer, sem banho, sem nada. Era como se meu corpo tivesse desligado. A alma já tinha ido embora há tempo. Eu sentia uma pressão dentro do peito, uma angústia que não passava com choro. Era diferente.
mais fundo, mais escuro, como se um buraco tivesse se aberto dentro de mim e eu tivesse caindo, sem parar. E quando caía, via as cenas todas de novo. O convento verde fruta, os corredores frios, o altar onde eu ajoelhava com fé cega, os irmãos que falavam em nome de Deus e me deixavam marcada por dentro. Me peguei pensando em coisas que antes eu teria tido medo só de imaginar. Pensava que talvez o mundo fosse melhor sem mim, que eu já tinha estragado tudo, que Deus não me queria, que Nossa Senhora me odiava por ter traído a vocação e que minha mãe só continuava doente por minha culpa. Foi numa dessas madrugadas, sem barulho, só eu e meus pensamentos escuros, que decidi que estava na hora de apagar a luz da vida. Não me pergunte como, nem porquê. Eu só sei que levantei da cama como quem se despede. Escrevi um bilhete simples, uma frase só. Desculpa por não ter sido o que esperavam de mim. Mas quando fui fazer o que tinha que fazer, uma coisa estranha aconteceu. Meu corpo travou. De repente me deu um enjoo forte, uma tontura, como se o mundo estivesse girando rápido demais. Caí no chão, bati com o ombro na quina da cama e ali, deitada no chão frio, comecei a suar frio e a chorar feito criança. Foi nesse momento que eu ouvi um barulho vindo da sala, um estalo, tipo o vento passando, uma coisa leve, mas que me chamou a atenção. Levantei devagar, zonza, e fui até o corredor. A casa estava toda escura, mas um clarão azul vinha da sala. Pensei que fosse alguma luz da rua entrando pela janela, mas era diferente. Era suave, quente, viva. Quando cheguei na sala, eu travei. No canto onde antes ficava a estante com a imagem destruída, agora tinha uma luz pairando, como se estivesse flutuando no ar. E no meio daquela luz, uma silhueta de mulher, coberta por um manto azul escuro, com brilhos dourados que pareciam estrelas. Eu não sei explicar com palavras. Não era uma aparição de filme, nem nada assustador. Era paz pura, presença, amor. Um amor que queimava e curava ao mesmo tempo. Era como se eu estivesse sendo vista de verdade pela primeira vez. Minhas pernas falharam. Caí de joelhos ali mesmo. Eu te odeio, eu gritei. Você me abandonou. Mas a figura não sumiu. Ficou ali e foi como se eu ouvisse dentro do peito, sem som, sem voz, mas com certeza. Não, eu sempre estive com você. Comecei a tremer, a chorar mais ainda. Lembrei de tudo que fiz, tudo que sofri, tudo que deixei de viver por causa da dor. E naquele instante, pela primeira vez em anos, senti alívio. Senti como se aquela presença tivesse tirando um peso das minhas costas. Não era castigo, não era julgamento, era perdão. Fiquei ali ajoelhada, soluçando, com o rosto no chão. Quando levantei os olhos de novo, a luz já tinha sumido. A sala estava escura, mas dentro de mim tinha uma coisa nova. Uma brasa acesa, pequena ainda, mas quente, viva. Voltei para o meu quarto em silêncio, joguei o bilhete fora, tomei banho, vesti uma roupa limpa e dormi pela primeira vez em dias. Um sono sem pesadelo, um sono com paz. Na manhã seguinte, minha mãe entrou no quarto devagar, me viu diferente e começou a chorar. Só me abraçou. A gente ficou ali um tempo sem dizer nada, mas naquele abraço ela entendeu. Entendeu que Nossa Senhora tinha me trazido de volta da beira do abismo. Acordei naquela manhã sentindo uma leveza estranha, como se eu tivesse tirado um casaco de chumbo das costas. Ainda doía, claro que doía. Meu coração estava todo costurado por dentro, mas pela primeira vez em anos, doía de um jeito diferente. Um tipo de dor que avisa, você ainda está viva. Levantei da cama devagar, fui até a cozinha preparar o café da minha mãe, que já estava acordada. Sentada à mesa, olhando pela janela, quando me viu, sorriu com os olhos marejados. Você está diferente, minha filha. Só consegui responder com um abraço. E naquele abraço, eu chorei de novo. Mas agora era choro de alívio, de entrega, de quem entende que chegou no fim da linha e mesmo assim alguém estendeu a mão e puxou de volta. Não falei nada para ela naquele dia sobre o que eu tinha visto.
Não queria que ela achasse que era coisa da minha cabeça ou que eu estava ficando doida, mas dentro de mim eu sabia. Eu tinha sido visitada por Nossa Senhora, a mesma que eu chutei, queimei, xinguei, e mesmo assim ela veio, me buscou no chão. Os dias seguintes foram silenciosos. Eu comecei a mexer na casa, jogar coisas velhas fora, abrir janelas, deixar o sol entrar. Era como se eu quisesse limpar tudo, por dentro e por fora. Me peguei até lavando a estante da sala, onde antes ficava a imagem dela, e quando passei o pano, senti um nó na garganta. Mas dessa vez era gratidão misturada com vergonha. Uma semana depois, decidi ir até a igreja do bairro. Não entrei. Fiquei só do outro lado da rua olhando, o coração acelerado, a mão suando, as lembranças vindo como faca. Mas eu fiquei ali, uns 20 minutos, parada, observando. Era como se eu estivesse ensaiando o perdão. Voltei para casa e escrevi uma carta. Nela, contei tudo o que sentia. Toda a mágoa, toda a raiva, toda a dor que carregava desde os tempos do convento. Não poupei palavra. Era para ser um desabafo, direto para Nossa Senhora. No fim da carta, só escrevi: se ainda existe um lugar para mim, me mostra. Guardei a carta na gaveta, mas parece que ela subiu direto para o céu, porque no dia seguinte recebi uma visita que mudou tudo. Era a Dona Nair, uma mulher simples, viúva, que morava 3 casas depois da nossa. Ela veio trazer um bolo para minha mãe e, antes de ir embora, me olhou fundo nos olhos. Iracema, você podia me ajudar com umas visitas que estou fazendo. Tem umas senhorinhas doentes, precisando de companhia, e você tem jeito para cuidar. Tem uma paz no olhar que faz bem. Na hora me deu vontade de rir. Paz no olhar? Eu? Mas algo dentro de mim disse, vai. E eu fui. Na semana seguinte, comecei a ir com ela 2 vezes por semana visitar as tais senhoras. Idosas abandonadas, algumas com Alzheimer, outras com câncer, outras só tristes. E foi ali, no meio da dor dos outros, que eu comecei a enxergar o meu valor de novo. Toda vez que eu pegava na mão de uma delas, que ouvia as histórias, que enxugava uma lágrima, era como se Nossa Senhora dissesse, tá vendo? Ainda tem muito para você fazer. Comecei a fazer isso com mais frequência. Às vezes sozinha, às vezes com a Dona Nair. Levava sopa, roupa lavada, remédio, sem uniforme, sem hábito, sem cruz no peito, mas com amor. Um amor que eu pensava que não era mais capaz de sentir. E nesse meio tempo, um dia voltei à igreja. Dessa vez entrei. Me sentei no último banco. Fiquei ali calada. O coração parecia um tambor batendo no peito. Não fui à missa, nem rezei alto. Só fiquei ali e chorei. Depois disso, comecei a ir sempre, de fininho, sem chamar atenção, só para estar perto. E um dia, ao sair da igreja, uma moça me parou. Me deu uma caixinha pequenininha. Alguém pediu para entregar isso para a senhora, não disse nome. Abri ali mesmo. Dentro, uma imagem pequenininha da Nossa Senhora Aparecida, delicada, feita de madeira, linda, e junto um papel dobrado, com uma frase só. Quem se quebra por amor, nunca se perde. Levi aquilo como resposta à minha carta, como um sinal claro. Nossa Senhora tinha me perdoado, ou talvez nunca tivesse me condenado. Depois daquela imagem pequenininha que recebi, parecia que uma porta tinha se aberto dentro de mim. Não era uma coisa que se explicava com lógica. Era como se o céu tivesse dado um sinal claro. Você ainda tem missão nesse mundo. Comecei a ir à igreja com mais frequência, mas sempre no meu canto, sem fazer alarde, sem me meter em nada. Era como quem chega de mansinho na casa de alguém depois de muito tempo longe, com vergonha de entrar, medo de ser rejeitada. Mas toda vez que me sentava no banco, mesmo sem falar nada, sentia como se a mãe me acolhesse de novo no colo. Uma tarde, depois da missa, o padre novo da paróquia, um rapaz calmo, de olhos bons, se aproximou de mim. Disse que soube pela Dona Nair que eu ajudava os doentes da comunidade, que cuidava dos esquecidos. Me agradeceu e me convidou para participar de uma roda de escuta que eles estavam montando para mulheres em situação de dor e abandono. A palavra me assustou de primeira. Escutar
Eu? Logo eu, que passei metade da vida com a boca calada, engolindo tudo, fingindo que estava tudo bem? Mas ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Gente que sofreu de verdade não fala da boca para fora, fala com o coração. E quem fala com o coração, cura os outros. Aceitei. Meio sem saber por quê, mas aceitei. No primeiro encontro eram só 5 mulheres, cada uma com sua cruz. Uma foi abandonada pelo marido e perdeu tudo. Outra tinha um filho preso, outra vinha de um relacionamento doentio. E eu ali, sentada, ouvindo. Senti as palavras delas baterem em mim como espelho. Fiquei calada naquele dia. Só escutei. Mas quando terminou, uma delas veio até mim e disse: "Você nem falou, mas seu olhar me deu força." Voltei para casa com aquilo no peito. E na semana seguinte, resolvi contar minha história. Não tudo, não os detalhes, mas o suficiente para elas saberem que eu também carregava ferida. Falei do convento, do silêncio que me matava por dentro, da imagem quebrada, da noite escura, do clarão na sala. Elas me escutaram com os olhos marejados. E no fim, uma senhora me abraçou e disse: "Nossa Senhora te tirou do buraco para puxar a gente também." A partir dali, a roda cresceu, virou um grupo firme. Toda semana a gente se encontrava. Algumas levavam comida, outras costuravam, outras só queriam falar. E eu virei tipo uma ponte, uma mulher que não usava mais o hábito, mas que aprendeu a amar como freira de alma. Comecei a visitar mais casas. Fui chamada para falar em encontros simples, de paróquia, de vila, de barraco. Sempre dizia que não era pregadora, nem santa, nem exemplo, mas que sabia o que era perder a fé e reencontrá-la nos braços de uma mãe. Com o tempo, minha relação com Nossa Senhora virou outra coisa. Não era mais aquela devoção cheia de regras, cheia de medo. Era algo vivo, como uma amizade íntima. Às vezes eu acordava no meio da madrugada e sentia no peito uma paz tão profunda que sabia, ela estava comigo. Uma vez, fui chamada para visitar uma moça jovem que tinha acabado de sair de um grupo muito fechado, desses que usam a fé para dominar a mente das pessoas. Ela estava destruída. O pai não queria mais saber dela, a mãe tinha vergonha, a menina mal falava, só chorava. Fiquei horas com ela em silêncio. No final, só deixei a mesma imagem pequena da Nossa Senhora que eu tinha recebido meses antes. Disse: "Ela sabe o que é ser rejeitada, sabe o que é ver o filho sofrer, fala com ela do seu jeito." Meses depois, essa menina apareceu num dos encontros com um sorriso tímido e uma Bíblia na mão. Disse que a imagem ficava do lado da cama dela e que toda noite ela contava seus medos baixinho, como se fosse para uma amiga. E ali eu entendi. A mesma imagem que um dia eu queimei era agora um símbolo de esperança para outras. Minha casa virou um ponto de acolhimento. Nada formal, só um lugar onde a gente tomava café, partilhava a dor, ria, chorava, rezava. E mesmo com o passado que eu carregava, sentia que Nossa Senhora não só me perdoou, como me transformou em canal de cura. Comecei a escrever também cartas anônimas, pequenos textos de esperança. Deixava nos bancos da igreja, nos correios, em caixa de correspondência. Sempre assinava, da parte de uma filha que foi resgatada. Eu já tinha feito muita coisa. Tinha escutado histórias que pareciam um espelho da minha. Tinha abraçado mulheres quebradas como eu já fui. Tinha voltado a olhar para a imagem da Nossa Senhora sem sentir raiva. Mas faltava uma coisa. Faltava consertar com as próprias mãos o que eu tinha destruído. Aquela sala, aquele canto da estante onde botei fogo na imagem, todo dia eu passava por ali. E mesmo com o coração mais leve, mesmo com minha vida mudando, aquele espaço seguia doendo em mim. Era como uma cicatriz que não arde, mas também não some. Foi num domingo depois da missa que tive a ideia. O padre falava sobre o perdão que reconstrói, que não é só esquecer, mas fazer diferente, refazer com amor o que um dia foi feito com ódio. Aquilo bateu em mim como faca. Saí da igreja direto para casa com o pensamento fervendo. Fiquei a tarde toda sentada no chão da sala, olhando para o canto vazio. Era ali onde um dia eu gritei, chutei, xinguei, botei fogo. Era ali
que eu ia levantar um oratório para Nossa Senhora Aparecida. Não queria nada comprado, nem de loja, nem de enfeite. Queria algo feito por mim, com madeira simples, com minhas mãos, com minha alma. No dia seguinte, fui numa madeireira pequena no bairro vizinho. Pedi pedaços de madeira que ninguém usava mais. O moço achou estranho. Vai fazer fogueira? E eu ri por dentro. Não, vou fazer um altar. Ele me deu umas tábuas meio tortas, mas boas. Levei tudo num carrinho emprestado, suando no sol do meio-dia, com o coração acelerado. Era como se eu estivesse carregando não madeira, mas perdão em pedaços. Passei 2 semanas lixando, cortando, pregando, pintando, sozinha. Às vezes com a ajuda de uma vizinha que me emprestava ferramentas. Às vezes com minha mãe sentada ao lado, rezando o terço enquanto me via martelar. Cada prego que eu batia era uma lágrima que saía. Cada tábua encaixada era um pedaço meu se reconstruindo. Eu não entendia nada de carpentaria, mas a vontade era tanta que parecia que Nossa Senhora guiava minha mão. Fiz simples. Uma base de madeira, um nicho redondo no meio, 2 vasinhos de cada lado, um lugar para vela. No topo, entalhei com a ponta da faca uma frase que veio no coração. Aqui, onde fui pó, renasci em flor. Quando terminei, senti um alívio no peito. Mas faltava a imagem, aquela que eu destruí, aquela que me visitou em luz, aquela que me resgatou. Fui procurar uma igual. Não queria diferente, queria ela. Demorei para achar. Fui em loja, feira, até em grupo de doações, e num sábado de manhã, numa feira de usados, no meio de um monte de coisa velha, lá estava ela, pequena, azul, mãozinhas juntas, rosto sereno e igualzinha a que minha mãe tinha. O vendedor disse que encontrou numa casa abandonada. Paguei com as moedas que tinha no bolso. Levei para casa como quem carrega ouro. Limpei com carinho, com um paninho úmido, com perfume de lavanda. Quando coloquei no nicho, no oratório, ali naquele canto da sala, eu chorei. Chorei como no dia da luz, como no dia em que fui salva. Minha mãe veio devagar, ajoelhou do meu lado e começou a rezar. Eu não consegui rezar palavra nenhuma. Só fiquei ali, de joelhos, em silêncio, com o coração entregue. Foi o dia em que eu voltei a me sentir inteira. O oratório virou o lugar de oração da casa. Toda manhã acendi uma vela. Às vezes uma vizinha vinha rezar comigo. Às vezes uma mulher do grupo trazia flores. Era um canto simples, mas cheio de presença, cheio de memória, cheio de milagre. Ali naquele chão, onde um dia eu queimei por ódio, agora nascia a paz. Onde eu gritei contra Deus, agora se ouvia a prece. Onde eu chutei uma imagem, agora eu ajoelhava com o rosto no chão. Foi ali que entendi de verdade o que Nossa Senhora tinha feito comigo. Ela não me condenou, ela não me cobrou, ela não me virou o rosto. Ela esperou. Esperou minha alma amadurecer, esperou meu coração cansar da revolta, esperou eu me esvaziar para poder encher de novo. E foi naquele oratório que um dia, uma jovem mulher entrou na sala e me disse: eu ouvi sua história e tô pronta para contar a minha. O oratório estava pronto. A imagem dela, pequenininha, serena, reinava ali com uma presença que só quem passou por coisa grande consegue entender. Toda manhã eu acendia uma vela, botava um pano limpo, rezava em silêncio. E ali naquele cantinho da sala onde antes tinha fumaça de raiva, agora morava a paz. Eu achava que ali seria meu final, que já tinha feito o que precisava fazer. Mas como sempre, Nossa Senhora é dessas que vê mais longe que a gente. Quando a gente acha que acabou, ela mostra que só começou. Foi numa tarde comum, enquanto passava o pano na casa, que bateram na porta. Era Rosinete, uma moça de uns 30 e poucos anos, magra, o rosto marcado por coisa que não se diz, com o olhar de quem já perdeu muita coisa na vida. Ela entrou tímida, ficou em pé olhando o oratório e disse: eu ouvi falar da senhora, que a senhora escuta sem julgar. Eu a convidei para sentar. Fiz um café. Ela ficou muda uns minutos. Depois começou a falar, baixinho, trêmula, palavras atravancadas como quem carrega pedra dentro do peito. Contou de um tempo dentro de uma seita,
de um pastor que usava a Bíblia para calar, para mandar, para amedrontar. Contou de culpa, de vergonha, de pesadelo. Me olhava com medo, como quem espera que eu vá dizer: a culpa foi sua. Mas eu só estendi a mão e disse: aqui você está segura. Ela chorou. Chorou de um jeito que me lembrou a mim mesma. Quando ela foi embora, me abraçou e disse: se eu não tivesse vindo aqui hoje, eu acho que não ia aguentar. Naquela noite, ajoelhada diante do oratório, eu entendi. Aquele lugar não era só meu, era para outras também. Era útero de esperança, lugar onde a mulher podia renascer sem medo. Nos meses seguintes, outras vieram. Rosinete trouxe uma amiga, a amiga trouxe uma prima. A prima contou para uma vizinha, e de pouco em pouco, o que era um cantinho da sala virou ponto de encontro. Um lugar onde mulher não precisava ser forte o tempo todo, onde podia chorar sem pedir desculpa, onde podia dizer fui ferida sem levar sermão. A gente se encontrava toda terça-feira. Cada uma trazia uma vela, uma palavra, um silêncio. Eu não dava aula, não pregava, só partilhava, só dizia: eu também já fui estilhaço. E cada uma ia colocando os cacos na mesa. Juntas, a gente fazia mosaico de dor transformada, porque só quem conhece o fundo do poço sabe guiar os outros para a saída. Um dia, a gente teve a ideia de fazer lenços bordados com frases de cura. Frases simples, mas fortes. Você tem valor. Não foi sua culpa. A fé não é prisão, é colo. A gente começou a distribuir nos encontros da igreja, em maternidade, em hospital, em porta de presídio feminino. Era nosso jeito de plantar esperança, sem fazer barulho. Outra vez, uma moça que nunca falava nada, só ouvia, chegou com um bilhete. Escreveu: vocês são minha família agora. Aquilo me destruiu por dentro, mas de um jeito bonito. Chorei escondido, mas chorei sorrindo. E o que antes era só dor, virou serviço, missão, fé de verdade. Um dia, me chamaram para contar minha história num encontro estadual de mulheres. Fiquei com medo. Disse que não era oradora. Mas fui. Levei a imagem da Nossa Senhora comigo na sacola. E quando contei o que vivi, sem vergonha, sem floreio, vi mais de 50 mulheres chorando. No fim, uma delas me abraçou e disse: a senhora disse o que eu nunca tive coragem de dizer. A fé que eu achava que tinha perdido era agora a ponte para curar outras. E Nossa Senhora, aquela que eu destruí com ódio, era agora minha guia, minha força, minha amiga. Hoje o oratório da minha casa é só o primeiro. A gente já tem 5 espalhados por bairros simples, casas humildes, mas cheias de amor. Chamamos de Casas do Recomeço. São lugares onde mulheres feridas encontram colo, escuta, oração sem pressão, fé sem medo, tudo em nome dela, daquela que nunca me largou, mesmo quando eu quis largar tudo. Eu não sou santa, nunca vou ser, mas eu sou prova viva de que Nossa Senhora Aparecida não rejeita ninguém, nem quem a chuta, nem quem a queima, nem quem grita contra ela. Ela desce até o inferno da alma da gente, se for preciso, só para dizer baixinho: ainda dá tempo de voltar. E eu voltei, e ajudei outras a voltarem também. Se você está lendo isso e acha que já foi longe demais, deixa eu te dizer uma coisa. Ela te ama mesmo assim, mesmo com raiva, mesmo suja, mesmo quebrada. Ela não exige perfeição, só um coração disposto a tentar de novo. E se um dia você não tiver força para rezar, feche os olhos e sussurra: mãe. Ela vai ouvir, porque ela me ouviu. Se essa história tocou teu coração, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com quem está precisando de um milagre. E comenta aqui embaixo: Nossa Senhora te ama, só para mostrar que a fé ainda vive.